gravação. Aí a gente não vai ter perguntas, né? Não do pessoal do YouTube. Nós vamos ter só do pessoal que nos acompanha aqui na sala. Bom, enfim, depois a gente carrega lá para o ambiente do Centro de Integração do Mercosul. Então, vamos dar início à nossa aula magna, nossa aula inaugural. Hoje nós temos o prazer de receber como convidada a professora doutora Raquel da Cunha Recuero. A professora Raquel, então, é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também em 2002, com graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e graduação em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. É coordenadora do Laboratório de Pesquisa Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais, professora e pesquisadora do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autora de vários livros sobre redes sociais na internet e mídia social, capítulos e artigos e membro do corpo editorial de diversos periódicos. Tem experiência nas áreas de comunicação e linguística aplicada, com foco em mídia social, data science e métodos digitais. Então, Raquel, para nós é uma satisfação muito grande te receber no Centro de Integração do Mercosul e te passo a palavra, então, para que possas conversar conosco. Bom, gente, então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Quando o Javier veio conversar comigo sobre essa fala, né, ele foi muito específico no sentido de que ele achava que era importante falar um pouco desses resultados específicos do nosso trabalho, né, que eu acho que são interessantes para a gente pensar em várias questões e acho que talvez sejam interessantes para vocês. Então, para começar essa fala, eu queria dizer que esse é um trabalho conjunto, certo? Que ele não é só meu, ele foi feito por vários alunos, vários pesquisadores, pós-doutorandos, mestrandos e alunos de graduação, porque a gente tem um grupo de pesquisa, né, chamado Mídia, Discurso e Análise de Redes, no sentido de que a gente está focado nas relações de mídia social e o discurso. E quando começou a pandemia, como vocês podem imaginar, todo mundo foi pego, né, de surpresa e várias coisas a gente teve que repensar. E lá no início a gente trabalhava com desinformação, a gente queria entender mais essas questões. A primeira coisa que nos bateu foi, mas espera aí, a desinformação sobre a pandemia. Quem sabe a gente não dedica, né, esses próximos meses de trabalho para analisar isso. E quando a gente começou a olhar a desinformação em fevereiro de 2020 sobre a pandemia, era, né, o buraco do coelho da Alice. A gente entrou ali e as coisas eram muito estarrecedoras e muito impactantes, e piorou muito. Então a gente acabou ficando o ano inteiro trabalhando com isso, a gente continua, tá? Mas o que a gente fez foi, a gente fez publicamos várias coisas e a gente fez um relatório onde a gente sistematizou os nossos achados, né? Esse relatório, ele foi apresentado em vários espaços e ele inspirou, inclusive, algumas ações, né, inclusive da Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, para se buscar alternativas para se trabalhar com desinformação em saúde. Então, eu vou falar nesse contexto para vocês de que foi feito e quais foram os resultados. Então, para começar a falar sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é desinformação? Que ideia é essa? De onde que vem isso? Bom, primeiramente, desinformação é um conceito mais amplo que aquela ideia de fake news, tá? Eu não gosto de fake news, apesar de que algumas pessoas usam, porque é basicamente um oxímoro, se vocês forem trabalhar com jornalismo, né? Se é fake, não pode ser news, porque a definição básica de notícia não é qualquer fato que acontece, é o relato de um fato que foi apurado. Portanto, ele não pode ser falso, certo? Se ele é falso, ele não é notícia. Então, eu acho que o termo fake news, apesar de ele ser usado por alguns pesquisadores para se referir a conteúdos que tentam se passar por notícia, tá? Que tentam ser compreendidos como notícia, embora não sejam, ele também é muito usado para desacreditar o jornalismo, que é um dos elementos necessários, né, na esfera pública para a democracia, assim como é usado também para se atacar outras instituições, né, que estão diretamente relacionadas com a democracia no Brasil.
Então, eu não gosto muito dessa ideia de fake news, acho que não só por uma questão teórica, mas também por uma questão política. E eu acho que desinformação dá mais conta do fenômeno que a gente vive hoje no Brasil. Embora tenha essa questão de desinformação intencional e não intencional, onde as pessoas vão dizer, a desinformação não intencional é aquela do boato, que a pessoa recebe lá no WhatsApp, não sabe e passa para o amigo. E quando a gente fala de desinformação, especificamente nesse contexto do Brasil, a gente está falando de conteúdo que é produzido para desinformar e beneficiar outras pessoas, instituições, organizações ou empresas. Tá? Então, não é uma coisa que é a minha tia que recebeu no WhatsApp e passou adiante. Estamos falando de campanhas que são coordenadas, de conteúdos que são espalhados simultaneamente em vários canais para gerar benefícios, certo? E para gerar desinformação, né? Para gerar confusão junto à população. Eu acho que na pandemia a gente nunca viu isso de uma maneira tão absurda como a gente viu em 2020. Então, assim, quando a gente fala de desinformação, claro, gente, que sempre tivemos desinformação. Mas na época das eleições, às vezes a gente ia votar e tinha lá na frente da sessão eleitoral um monte de papelzinho que tinha sido passado mimeógrafo, espalhado ali com uma mentira sobre o candidato. Tá bem, tinha também mentiras que às vezes eram colocadas nos posts, né, para as pessoas verem. O que a gente fala hoje de fenômeno da desinformação é uma coisa muito mais abrangente. É uma desinformação que se espalha na mídia social. No Facebook, no Twitter, no WhatsApp. É uma desinformação com superpoderes. Então, assim, quando a gente está falando de mídia social, a primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que os canais de mídia social, no Brasil, eles têm um grande impacto, particularmente o WhatsApp. Eles chegam a muitas parcelas da população, principalmente por causa do zero rating, né? Então, hoje, muitas vezes, se vocês forem comprar um celular, esse celular vai vir com a seguinte promoção. O acesso à mídia social é gratuito, o resto tudo tem que pagar. Então, eu vou comprar um celular pré-pago, ele vai me dar acesso ao Facebook, ao WhatsApp, beleza, mas não vou ter acesso a outras coisas. E esse acesso ele é muito pervasivo, ele atravessa várias camadas sociais da população. Em muitos casos, pessoas que não têm acesso à mídia social acabam tendo acesso porque aquilo que está na mídia social derrama. As pessoas comentam na parada do ônibus, as pessoas comentam umas para as outras, tu viu tal conteúdo? Não vi, onde que está isso? Deu no Facebook, como se o Facebook fosse um canal, né? Fosse um jornal. Então, a mídia social ela tem características que fazem com que as pessoas confundam muito o que é esse canal, que é, na verdade, uma cacofonia de pessoas falando, mas as pessoas consideram como um canal, assim, informativo mesmo, né? Muitas vezes como se fosse a televisão, como se fosse um canal de rádio, alguma coisa assim. E a mídia social, ela tem determinadas affordances, determinadas características que permitem que o conteúdo se espalhe mais facilmente. Por exemplo, na mídia social, né, como quase tudo na internet, aquilo que é publicado fica. Só sai se eu deletar. Ou se for banido esse conteúdo. E ele é super fácil de ser reproduzido, basta apertar num botãozinho e eu reproduzo aquilo. Ele é fácil de ser buscável e ele rapidamente viraliza, então é tudo muito fácil. Às vezes eu não preciso nem ler o conteúdo, eu posso só ir lá e compartilhar. E milhares de pessoas compartilhando, centenas de pessoas compartilhando, vão fazendo o quê? Vão amplificando grandemente a reverberação desse conteúdo, tá? E, evidentemente, que isso tudo influencia a opinião pública, né? Porque é um tipo de esfera pública. Isso também passa para as pessoas a ideia de que elas estão mais próximas, sem intermediários de autoridades, de pessoas que são reconhecidas na sociedade por ter uma expertise em alguma área. Então, ela tem assim, algumas características que vão facilitar o espalhamento da desinformação. Além disso, a gente tem dois tipos de desinformação mais comuns na mídia social, tá? Que é a desinformação enganosa. Então, eu trouxe aqui de vários viés políticos para vocês verem que não há exclusividade, embora a gente tenha uma influência política muito grande. Aqui a gente tem os incêndios do Pantanal, né? Onde tinha um vídeo dos brigadistas, né, do ICMBio, que estavam apagando o fogo do Pantanal com fogo. Essa é uma técnica para apagar incêndios descontrolados.
E o vídeo não tinha nada de falso, o vídeo era um vídeo absolutamente real, ele só era enquadrado como desinformação. Então, o que dizia o enquadramento desse vídeo? Quem é para apagar, ateia fogo. Bom dia. Então, quando eu enquadro esse vídeo com essas frases, o que eu estou dizendo para as pessoas? Olha só quem é que está botando fogo no Pantanal. Então, esse é um vídeo real com um enquadramento falso. Esse é o tipo de desinformação que a gente chama de enganosa. É a mais difícil de desmentir, porque ela não é inventada, ela é enquadrada de uma maneira a desinformar. A gente tem outros tipos de desinformação, como essa aqui, que sim, aí é completamente fabricada. Por exemplo, aqui diz que o exército nunca, que o Bolsonaro não mandou ninguém do exército para apagar as chamas do Pantanal, só que ele tinha mandado. Foram enviadas pessoas do exército. Então, isso aqui é completamente inventado. E reparem que nesses dois casos a gente tem um enquadramento político, que eu vou discutir daqui a pouco, que é bem importante também. Apesar disso, gente, desinformação desse tipo fabricada, ela é mais rara, tá? Justamente porque ela é mais fácil de ser desmentida. Então, tem bastante, tem as que a gente conhece mais porque são anedóticas, mas no grande contar das coisas, ela é mais rara, tá? E assim, ó, o que acontece? Na mídia social, por conta das eleições, por conta de um caminho, né, que vem se observando em termos de conversação, a gente tem um momento muito característico, onde a gente tem uma polarização, certo? E é uma polarização afetiva, que é uma polarização política. Então, por conta acho que principalmente da eleição de 2018, a gente tem uma polarização muito grande no Brasil. E quando eu falo em polarização aqui, a polarização que a gente tem no Brasil é uma polarização que ela não é igual, ou seja, não tem dois lados polarizados. As pessoas que dizem, a gente tem uma polarização entre esquerda e direita, não é isso. A gente não tem uma polarização entre esquerda e direita, a gente tem uma polarização entre apoiadores do Bolsonaro e o resto. Então, em nenhum momento a gente consegue encontrar, quando a gente mapeia conversações sobre qualquer assunto na mídia social hoje, uma diferença entre o resto, que entram partidos diferentes, viés políticos diferentes, e esse grupo aqui, que é um grupo muito mais extremizado e que tem uma posição muito mais forte, tá? Então, é uma polarização que a gente chama de assimétrica. Ou seja, eu não tenho dois vieses, eu não tenho necessariamente dois times de futebol, eu tenho um grupo extremamente polarizado e o resto. Isso também tem a ver com a situação do Brasil, evidente, né? Mas com algumas questões que são características do suporte. Por exemplo, o bias de confirmação, a tendenciosidade à confirmação. O que isso quer dizer? Todo mundo quer estar certo na mídia social. Essa é a parte importante. Então, quando é que eu compartilho coisas? Quando as coisas dizem que eu estou certo. Então, cada vez que eu recebo um conteúdo, não importa a sua procedência, que diz que eu estou certo, eu compartilho. Olha aí como eu estou certo. Veja só na rede como eu estou certo. Então, a gente tende a ser mais receptivo àquele tipo de conteúdo que concorda com as nossas pré-noções, certo? Então, a gente tem esse foco. Tá dizendo aí que eu estou certo? Uhul! Vou compartilhar. Isso ajuda a formar, conjuntamente com o algoritmo daquela ferramenta, o que o algoritmo faz? O objetivo do algoritmo é: preciso ganhar dinheiro com os dados de vocês. Então, preciso fazer com que vocês fiquem logados no Facebook o máximo de tempo possível. O que faz a gente ficar logado? Conteúdo que desperta emoção. Principalmente emoções positivas. Que ninguém gosta de ficar sofrendo, né? Então, o algoritmo vai tentar me mostrar conteúdo que gera emoções que fazem eu compartilhar e que fazem eu ficar mais tempo conectado no Facebook, ou sei lá, qualquer canal. Então, tende a me mostrar conteúdo com o qual eu concordo, que é o que eu mais interajo. Isso vai formar o que algumas pessoas têm chamado de câmaras de eco, onde eu começo a estar envolvido num grupo que vai se afastando, certo? Vai se polarizando, aonde circula sempre o mesmo tipo de informação. Então, assim, gente, um exemplo simplório, mas que é importantíssimo. Se vocês hoje forem no YouTube e procurarem por terra plana, não façam isso. Porque vocês vão entrar também no buraco do coelho da Alice. Nunca mais o YouTube vai parar de recomendar para vocês vídeos sobre terraplanismo. Vocês vão acabar lá pelas 500
ficando convencidos que a Terra efetivamente é plana, que tem um murinho lá na volta para não deixar o oceano cair, né? E que tem um campo de força da NASA que não permite que vocês enxerguem o muro. É isso aí. Por quê? Porque a gente vai ficando envolvido nessa câmara de eco e ideias, teorias conspiratórias, por exemplo, que antes pareciam absurdas, começam a parecer aceitáveis, porque afinal de contas tem tanta gente falando disso, tem tanta gente concordando com isso. Olha aí, não é uma loucura. Então, esse raciocínio, essa percepção faz com que as pessoas vão se radicalizando, certo? E essa radicalização vai proporcionar um espaço muito fértil para rodar desinformação. Principalmente porque a desinformação vai aparecer como uma alternativa na leitura dos fatos. Vejam só, é uma outra interpretação, gente. Vocês não se deram conta, a Terra é plana, é que é uma outra interpretação. Vocês foram enganados esse tempo todo pelos dados que mostraram outra coisa, mas se a gente interpretar desse jeito, a gente vai ter certeza que a Terra é plana. Né? Um selo freestyle de dados. E além disso, essa esfera pública é uma esfera pública que tem outros players. Por exemplo, eu consigo fazer contas automáticas para ficar replicando, né, repetindo mensagens que vão dar para mim, para Raquel, a impressão que está todo mundo concordando comigo. Olha isso, aí realmente é uma coisa que precisa ser dita. Veja quantas pessoas concordam comigo. Então eu falo, gente, para um nível muito psicológico das pessoas de aceitação, de sentir eco e de imitação. Tá? Então tem toda uma questão psicológica aí que eu não vou entrar, mas que é importante e que ajuda a formar esse espaço. Que mais? Quando a gente vai olhar para essas conversações, né, na mídia social, e esses mapas aqui são de conversações políticas, algumas coisas que a gente observa que eu acho que são extremamente graves. Todos os veículos de mídia tradicional, eles vão saindo do centro da discussão. E no seu lugar vão entrando veículos que a gente tem chamado de apócrifos hiperpartidários, que são veículos do tipo assim, a Folha da Raquel. A Folha da Raquel é um jornal que eu faço, um jornal, né? E eu escrevo lá o que eu bem quero. Escrevo que o céu é verde, que na verdade os oceanos estão povoados de algas vermelhas, comedoras de outros animais, e o aquecimento global é uma mentira e por aí vai. Eu tenho liberdade para escrever o que eu quiser na internet. Não existe uma apuração. E esses veículos que muitas vezes tentam soar jornalistas, e mais replicados. Esses veículos estão diretamente relacionados com a desinformação, tá? E aí, o que esses veículos fazem? Eles suportam disputas discursivas em torno de fatos. O que é uma disputa discursiva? Acontece, como vocês estão vendo na CPI, se vocês estiverem vendo a CPI, vocês vão ver que há disputas discursivas. Então, ficam, né, pessoas tentando disputar uma narrativa de um fato, de um acontecimento. Então, isso é super importante a gente pensar, porque é uma sociedade que está alterando seus hábitos de consumo de informação, e essa alteração está gerando um espaço muito propício para consumir desinformação, porque, afinal de contas, eu estou escolhendo ouvir o que eu quero ouvir. E aquilo que eu não quero ouvir, aquilo que me desestabiliza, que antes eu era obrigado a escutar na sociedade, que me fazia pensar e refletir sobre as minhas posições, está sendo silenciado. E aí a gente vai ter fenômenos que vêm desde a campanha presidencial de 2018, né, chamadas de campanhas desinformativas, onde eu tenho um ecossistema de coisas, teorias da conspiração, eu junto várias coisas, tá? Eu junto teorias da conspiração, com conteúdo enganoso, com opinião, com essas chamadas fake news, né, que seriam esses conteúdos que parecem jornais. Eu uso estratégias de difusão, então vou usar robôs para automatizar, vou usar call to actions, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para vocês entenderem, o call to action é uma expressão da publicidade que a gente usa para se referir a uma ação na mídia social em que a gente quer que as pessoas que recebem o conteúdo façam algo. Basicamente, é aquele tipo de conteúdo que vocês recebem no WhatsApp que está escrito assim, ó, urgente, em letras maiúsculas.
vários emojis de urgência, fala muito por emoção, passe para todos os seus amigos, isso é importantíssimo. O que essas palavras, o que essas construções buscam gerar? A ideia de necessidade de repassar. Elas querem que eu repasse esse conteúdo. Então, essa é uma mensagem que o objetivo dela não é o conteúdo, é a ação. O que ela quer fazer é que eu repasse isso, não necessariamente que eu entenda esse conteúdo. Desinformação, 99% das vezes no WhatsApp vem com esse tipo de coisa. Então, quando eu já digo para minha mãe assim, ó, recebeu alguma coisa que diz urgente, passe para todos os seus amigos, ou qualquer coisa assim, ó, não, apenas não repasse. Leia, vá atrás, porque 99% de chance que isso é desinformação, que isso é um conteúdo que não é verdadeiro ou que não é verdadeiro na sua íntegra. Além disso, tem uma outra estratégia muito usada, que é a estratégia de legitimação, quando eu pego autoridades que reproduzem o conteúdo para gerar nas pessoas a impressão de que esse conteúdo está legitimado por quem entende do assunto, tá? E essas são, então, campanhas desinformativas, como eu vou mostrar para vocês agora na questão do Covid, tá? Quando eu tenho uma autoridade que legitima a desinformação, o que acontece com essa desinformação é que ela se espalha muito mais rápido e se espalha muito mais longe, porque ela deixa de ser um conteúdo que ninguém sabe o que é e ela passa a ser um conteúdo que o fulano falou, tá? Bom, quando a gente vai para o Covid, que é uma pesquisa, como eu falei para vocês, que ainda está em andamento, a gente está analisando Facebook, Twitter, WhatsApp e agora também Instagram e YouTube também. A gente está trabalhando principalmente com estratégias discursivas e campanhas informativas, a gente quer entender qual é o impacto disso tudo. O que eu posso dizer para vocês? Então, embora sejam características de canais específicos que eu vou falar aqui, de um modo geral se aplicam a quase todos os dados que a gente coletou. Primeira coisa, quando a gente começou a analisar a desinformação sobre Covid, a primeira coisa que nos chocou é coronavírus, né, a pandemia, é um assunto de saúde pública. Não é um assunto, teoricamente, partidário. No entanto, quando começa a circular esse conteúdo no Brasil, ele vai ter um alinhamento político. Ele vai virar um conteúdo que não está alinhado com uma política de saúde pública, e sim com uma política político-partidária. O que eu quero dizer com isso? A desinformação, ela vai ser colocada para as pessoas como algo assim, não, se tu é uma pessoa de esquerda, tu vai usar máscara e tu vai ficar trancado em casa. Se tu não é uma pessoa de esquerda, tu é uma pessoa de direita, sei lá, aí tu vai sair para a rua sem máscara. Então, como se fosse uma decisão de que time que eu quero torcer ou para onde que eu quero andar, e não uma decisão coletiva, um pacto coletivo pela saúde. Então, já começa por aí, a gente já começa com um problema seríssimo, que vem principalmente de um alinhamento desse conteúdo com a extrema-direita, tá? Como eu falei para vocês, é uma polarização assimétrica. Então, quando a gente começa a olhar para o compartilhamento de informação, ele anda muito mais nas mesmas estradas que compartilhavam desinformação na eleição de 2018 sobre, principalmente, desinformação na extrema-direita, né? Então, ela vai acabar sendo usada como uma ferramenta de apoio político, que vai fritar os detratores, né, e vai influenciar a opinião pública nesse sentido. Então, um negócio que eu achei muito impactante, por exemplo, era ver que os ministros da saúde, quando eles decidiam uma coisa que tinha algum fundamento para a população e desagradavam o executivo, eles eram imediatamente fritados. Saía todo tipo de desinformação. Gente, o Mandetta tinha ido na China, porque ele era, na verdade, um comunista enrustido, e aí, quando ele tomou decisões que desagradaram o governo, era tudo porque ele estava sendo manipulado pelos chineses. Então, ele foi demitido porque o presidente tinha descoberto essa conspiração, e aí o Mandetta, graças a Deus, esse demônio do inferno, tinha sido demitido. Era isso. Esse é o tipo de conteúdo. Então, vejam que eu pego um assunto que não é para ser um assunto de apoio político e transformo isso nesse tipo de discussão. Isso não foi só no Brasil, mas no Brasil foi muito, muito forte. Tá? Mais forte do que a gente observou em outros países. E eu vou gerando câmaras de eco, justamente porque eu estou trabalhando nesses espaços políticos, né, que eles já são polarizados. E a checagem, o conteúdo que vai dizer para as pessoas que usar máscara não sufoca. Se sufocasse, todos os cirurgiões do planeta tinham morrido já, porque ficam horas de máscara, né?
Andar de máscara não é sufocar no gás carbônico? Então, se esse conteúdo conseguisse entrar nessas bolhas, a gente teria uma adesão maior às nossas práticas de combate à pandemia, que são práticas que precisam ser sociais, não individuais. Bom, então essa foi uma das primeiras coisas que a gente observou. Segundo, grupos que circulavam desinformação eram muito mais ativos do que aqueles que circulavam um conteúdo verificado, um conteúdo que fosse que contradissesse essa desinformação. E o que a gente via muito? Tinha muita estratégia relacionada a criar uma historinha, uma narrativa para legitimar a desinformação, embora anedótica. Vocês devem ter ouvido falar do famoso problema que nós tivemos, né, no início da pandemia, de todos os filhos dos sobrinhos do porteiro que morreram porque explodiu um pneu. E a morte deles foi registrada como Covid. Na verdade, não tinha pandemia, era tudo uma grande mentira, né? Houve uma epidemia de mortes por explosões de pneu. Todo mundo estava morrendo por explosão de pneu e estava sendo registrado na certidão de óbito que a pessoa tinha morrido por Covid. Olha o tamanho da asneira. Por quê? Porque era um tipo de desinformação que faz o quê? Cria uma narrativa. Faz com que as pessoas pensem, olha só, o filho do fulano, pois é, tu vê. Outra que eu achava terrível, que me dava vontade de ir lá, enfim, brigar com as pessoas. Tinha um conteúdo que circulou muito no WhatsApp no início da pandemia também, que dizia para as pessoas que elas tinham que tomar vitamina D, que elas tinham que ficar no sol, que elas tinham que lavar as mãos, e que se todos os dias da manhã elas tomassem água a temperatura de 80 graus Celsius, elas não iam pegar Covid. Com certeza não iam pegar Covid, nunca mais teriam garganta também, porque 80 graus Celsius é uma temperatura quase de ebulição, né? Ia torrar a garganta da criatura. Mas estava lá circulando no WhatsApp bem infeliz este conteúdo sendo legitimado por várias pessoas. Então, assim, esse do WhatsApp era bem interessante porque era um conteúdo que não era totalmente falso, no sentido de que ele estava escondido no meio de algumas coisas verdadeiras, tipo, tenta ficar um pouquinho mais saudável, fazer exercício, mas toma água fervente, que essas coisas vão te salvar do Covid. Bom, outra coisa que a gente observou que eu acho seríssimo, autoridades, principalmente autoridades com cargos políticos, no exercício de mandato, tiveram um papel fundamental para legitimar o espalhamento de informação. E isso eu acho gravíssimo. Porque as ações dessas pessoas legitimam a desinformação para outras dezenas e centenas de pessoas que são seus seguidores, ou que admiram aquela pessoa, ou que acham que a pessoa representa, né, uma autoridade do campo da saúde, alguma coisa assim. Então, assim, o que a gente viu? No Facebook, a chance de um conteúdo que era publicado por uma autoridade de ser replicado era 4 vezes maior de uma autoridade do campo da política ou da saúde do que uma autoridade de outro campo. No Twitter era 1,5 vezes maior. E as autoridades políticas eram responsáveis por 91% da metade dos conteúdos informativos que a gente conseguiu mapear. Tá? Então, é um foco muito grande na questão política. E aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês, que eu acho um dos mais tristes, que infelizmente existem. Eu tenho aqui uma mensagem que foi publicada por uma autoridade vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil, dizendo que não há registro histórico de pandemia de um novo vírus que termina com vacina. Imagina, gente, pólio não acabou com vacina, acabou por uma intervenção divina, foi isso que aconteceu. Sarampo, que foi erradicado do Brasil e voltou, não acabou com vacina. Foi, sei lá, o vento que acabou com sarampo. Então, assim, olha o tamanho da asneira que está escrito aqui. Isto só acontece com a imunidade de rebanho, independentemente da vacina. Assim, se a gente estivesse lendo isso no século passado, eu acreditaria. Mas no século passado, não. Sei lá, nos anos 50, talvez. Mas, assim, é impressionante. A vacina precisa ser muito bem testada e segura para prevenir um futuro surto. E aí a legitimação. Leia o que dizem os cientistas. E essa pessoa é uma pessoa vinculada à área da saúde. Esse negócio aqui, ele teve uma grande quantidade de retweets e repasses muito rápidos, porque justamente era uma autoridade vinculada ao Ministério da Saúde.
Imaginem o quanto isso não influencia as pessoas, né? Quando a gente começou a analisar a questão da vacina, no final do ano passado, a primeira coisa que a gente notou é que a vacina também era enquadrada politicamente. Então, era a vacina do Dória, era a vacina da China, era a vacina do não sei aonde, e se gerou uma discussão que era completamente bizarra, que não existia no Brasil antes, de se vocês iam tomar vacina, não importava a origem da vacina. Então, a gente começou a discutir se a vacina fosse de Oxford ou se fosse da China, se a gente ia tomar ou não ia tomar a vacina. Só que, gente, quase todas as vacinas são fabricadas com insumos farmacêuticos da onde? Aí mesmo, da China. Então, na verdade, essa era uma discussão completamente inútil, simplesmente política, tentando trazer toda uma quantidade de sentidos que já estavam estabelecidos, de teorias conspiratórias relacionadas com a China, com o comunismo, com o diabo a quatro, justamente para causar caos numa estratégia que é básica de combate a uma pandemia, que é a vacinação. Então, é um negócio, né, bizarro. Bom, no Facebook, mesma coisa. A gente olhou, por exemplo, muita questão da cloroquina, e a cloroquina sendo espalhada como a cura do coronavírus. Isso foi uma coisa muito forte que aconteceu no Brasil. As pessoas acreditavam, por conta das autoridades políticas que falavam isso, que cloroquina era cura. Se eu tomar cloroquina todo dia, eu não pego Covid. E a cloroquina é uma droga muito útil para certas coisas, mas infelizmente não é para Covid. Teve um estudo inicial que mostrou algumas coisas, e depois foi desmentido por todos os outros estudos, né, que se seguiram, como acontece na ciência comumente. A gente pensa que o negócio funciona, a gente vai olhar a fundo e não funciona. No entanto, como eu falei, há um enquadramento político nesse sentido. Muita gente ganhou muito dinheiro, né, com esses tratamentos ineficazes. E vejam vocês que a mídia social ela tem um papel muito importante na discussão disso e no alinhamento dessas ideias com ideias politicamente alinhadas, tá? E no Facebook também a gente encontra muito mais conteúdo falso, inventado. E a nossa hipótese é que isso acontece porque o Facebook é um pouco menos público que o Twitter, é mais privado. Eu tenho grupos que podem ser fechados, o conteúdo não circula com tanta liberdade, onde eu consigo identificar quem fez, como no Twitter. Bom, e aí vocês falam, mas tem a checagem, né, e tananã, como é que a checagem acontece e tal? Será que ela não chega na desinformação? Infelizmente, não. O que a gente observou? As checagens, elas não conseguem penetrar nas câmeras de eco, elas são filtradas, né, e as pessoas não circulam esse tipo de conteúdo, exceto quando ele concorda com a ideologia do grupo. Então, o jornalismo declaratório, vocês talvez não tenham ouvido falar, mas o jornalismo declaratório é aquele que usa nas suas manchetes coisas como: fulano diz, tomei cloroquina todo dia e me curei. Então, embora a matéria possa desdizer esse conteúdo, essa manchete é a única coisa que eu vou receber na mídia social, porque eu não vou conseguir entrar na matéria por causa do zero rating. Então, né, que é o fato de que para entrar no site, ou eu vou ter que pagar pela matéria, ou o meu plano de dados vai ter que permitir que eu entre. E a maior parte dos planos de dados, né, como eu falei para você, só dá acesso à mídia social. Eu não consigo ir para o site ver o que está escrito. Então, nesse sentido, esse tipo de conteúdo circulava, tá? Quando a manchete concordava. E aí, por exemplo, esse é o tipo de conteúdo que a gente viu circulando nos grupos de desinformação. Checamos, foto de corpos no chão não é de vítima de coronavírus na Itália. Que isso tá? Como é que isso aqui era alinhado? Veja só como a pandemia não é grave, como as pessoas estão histéricas e, na verdade, a gente não precisa se preocupar com a pandemia. Nós vamos chegar à imunidade de rebanho e tudo vai ficar bem. Então, esse é o tipo de checagem que circulava, tá? E isso aqui, esse mapa aqui que vocês estão vendo aí na esquerda, é para mostrar para vocês como onde eu tenho um grupo, que é o grupo lá da desinformação, lá em cima, as coisas que circulam lá não circulam no grupinho de baixo, vocês estão vendo? São bolotas bem separadas. Isso significa que não há quase comunicação entre esses dois grupos, que são grupos que estão muito afastados em termos de conversação. E aí a gente conseguiu ver que onde circula desinformação, no Facebook não circula checagem. Existe essa polarização, tá, que enquadra todo tipo de conteúdo e que enquadra a desinformação como uma leitura alternativa dos fatos. Tem 10% dos grupos e páginas que a gente analisou que compartilha também a checagem, mas é só nesse caso aqui.
onde a checagem concorda com a desinformação. Ela serve para reforçar a desinformação, tá? No WhatsApp é a mesma coisa. A gente estudou pouco o WhatsApp, tá? Mas basicamente o que a gente viu do WhatsApp é que ele é usado como mecanismo de guerra de call to actions para criar desinformação que protegia o governo, no caso, o presidente da República. Então, todo mundo, fosse parte do governo, não fosse parte do governo, quando criava algum tipo de atrito com a presidência, então era desinformação a destruir a pessoa. Então, todo mundo, os generais, ministros da saúde, antes de caírem, né, eram inundados por desinformação que acabava tentando criar uma circunstância favorável, né, que beneficiasse o executivo. Bom, então assim, basicamente o que a gente observou aqui? Que o enquadramento político da desinformação sobre a pandemia é a principal estratégia para legitimar os discursos. E isso acaba gerando, então, o caos que a gente vive hoje, né? Onde, pensem assim, se as pessoas desde o início usassem a maldita máscara, talvez a gente não tivesse tanta variante. Talvez a gente conseguisse vacinar todo mundo e controlar essa pandemia. Talvez a gente conseguisse chegar num estágio onde as coisas não precisassem fechar. Mas a gente não consegue o básico, que é a colaboração das pessoas para usar máscara, porque as pessoas são bombardeadas por desinformação. E vejam, gente, eu entendo que as pessoas se sintam mais felizes acreditando na desinformação, porque o que é mais legal a gente pensar? Que acabou a pandemia agora, tudo está bem, nada mais vai acontecer? Ou, puxa, a pandemia ainda pode nos acompanhar por anos, a gente tem muitas variantes, porque a gente não consegue controlar, porque não tem vacinação rápida. Então, é óbvio que a gente quer acreditar num discurso mais confortável, né, mais feliz. Infelizmente, ele não é necessariamente verdadeiro. Tá? Então, o que a gente observou? Que tem ação de influenciadores que é fundamental para espalhar desinformação, que a gente tem muito call to action para fazer com que as pessoas se mobilizem para elas espalharem também desinformação. Isso é super importante, porque as pessoas dizem coisas do tipo: bah, eu recebi tal conteúdo no WhatsApp do meu amigo. O meu amigo não ia mentir para mim. E a pessoa não se dá conta que aquilo é uma coisa que está circulando, que as pessoas vão repassando. Não é necessariamente algo que o amigo escreveu. Então, o WhatsApp é um dos espaços mais propícios, porque é muito difícil desmentir desinformação no WhatsApp, porque ela é super privada. No Facebook tem esse alinhamento ideológico também muito forte, tá? E eu acho que é importante a gente perceber aqui, então, que a mídia social ela é usada como um espaço de campanha desinformativa, onde os conteúdos que são compartilhados são, às vezes, os mesmos em todos os canais, e que vão contribuir, então, para a baixa adesão das pessoas a muitas ações governamentais, muitas ações de órgãos públicos, no sentido de dizer para as pessoas que elas precisam se vacinar, que elas precisam usar máscara, enfim, como que eu combato a pandemia. E o nosso relatório, então, ele trouxe algumas conclusões, né, que eu só vou comentar aqui, que eu já falei, né, mas só para finalizar para vocês. Então, a desinformação sobre a pandemia tem forte enquadramento político e isso acaba facilitando o seu espalhamento. A checagem não entra, né, não consegue entrar nos núcleos radicalizados de desinformação. As pessoas que compartilham desinformação são mais engajadas e publicam mais. Muito provavelmente tu tem ação de robôs, né, e automatização aí para fazer esse conteúdo ficar bombando. E pessoas pagas também, tá, gente? Quando a checagem circula, ela é enquadrada como desinformação e as autoridades têm um papel fundamental na legitimação desse tipo de conteúdo. Então, gente, agradecendo a oportunidade de estar aqui falando sobre essas questões com vocês. Espero que isso inspire vocês a pensarem sobre isso também e refletirem sobre o papel da desinformação e o nosso papel na propagação de conteúdo, né, entendendo aí também o papel da pesquisa em identificar esses elementos, né, e como que a gente pode fazer enquanto sociedade para combater a desinformação. Então, a gente também fez, né, no nosso relatório várias recomendações que têm sido aqui no Estado levadas em conta, né, para se construir algumas estratégias por alguns órgãos públicos, que eu acho que é bastante importante. E eu espero, então, que vocês tenham curtido. Obrigada. Tchau, tchau. Parando aqui a minha apresentação. Eu não sei se agora eu leio as perguntas. Obrigado, Raquel. Eu estava tentando abrir a câmera e sempre dá um delayzinho, dá um pequeno atraso.
mas agradecemos muito a tua apresentação, foi extremamente lúcida e para nós, que lógico não trabalhamos com essa área, muito esclarecedora também. Lógico que nós vamos abrir um espaço para perguntas, né? Um comentário aqui da Natália, por exemplo, que todas as polarizações são muito ruins, quando são assimétricas, tornam-se perigosas sob vários vieses, né? E a professora Fernanda Gonçalves diz que, Raquel, a tua palestra está me ajudando a explicar para a minha mãe, que está aqui do meu lado assistindo, de que forma ela fica compartilhando desinformação no Facebook. Obviamente, ela não faz este filtro para as notícias que lê, mas está muito mais esclarecida agora, graças mil. E aí, Raquel, a minha primeira pergunta que eu te faço, justamente por termos dois grupos polarizados, né, e a gente conseguiu ver nos mapas da apresentação, nós, com essa desinformação e repassando esse conteúdo, nós estamos contribuindo também para uma fragilização da própria democracia. De que maneira a gente consegue ou poderia fortalecer, inclusive, enfim, o país, porque chega a ser algo perigoso para o próprio país, né? A desinformação e para onde estamos indo com tanta desinformação. Sim, eu acho que uma coisa que é muito importante falar inicialmente é que assim, há a falsa percepção de que a gente tem uma polarização nesse tipo de conversação no Brasil hoje entre esquerda e direita. Não é entre esquerda e direita. Na verdade, nem mesmo a direita aparece muito bem. É uma extrema direita versus o resto. E o que essa extrema direita faz é enquadrar todo mundo que não concorda como esquerda. Certo? Então é uma maneira de ilustrar uma polarização que não necessariamente é verdadeira. E isso, de uma certa maneira, vai radicalizando as pessoas, porque parece que se eu discordar de alguma coisa, ai de mim, né? Eu vou ser enquadrado no meu grupo rival, eu vou ser outrizado, para usar uma expressão da AD. E eu acho que isso é importante, tá? Eu não estou dizendo que não vai ter polarização entre esquerda e direita, nada disso, mas as pessoas o tempo inteiro elas me perguntam, mas entre o Lula e o Bolsonaro? Não, gente, o Lula nem aparecia nas eleições de 2018, quando a gente mapeava. O nome que aparecia tanto no grupo de oposição quanto no grupo de suporte era Bolsonaro, era só isso que aparecia. Mais nada. Então, eu acho que é importante a gente se dar conta dessa construção, porque o que acontece? Me parece que essa radicalização que se gerou em torno do nome do Bolsonaro, de alguma maneira, ela tem sido usada como desculpa para tudo. Então, daqui um pouco, é o STF que não presta, nada presta na instituição democrática. Voto não presta, nada presta. Assim, é uma desconstrução de tudo. Nunca vi nada no Brasil presta, tudo é uma porcaria, tem que explodir o país e nascer de novo. E isso é uma estratégia, né, de apagamento, é uma estratégia de silenciamento, é uma estratégia antidemocrática. Porque se tu discordar de mim, tu é uma pessoa, entende? Falsa. E vê assim, eu tenho um discurso populista muito forte por trás, né? Que é aquele discurso do homem de bem. Isso tem aparecido em todos os países, não é só no Brasil, é nesse recrudescimento de uma extrema-direita, que não é exclusividade do Brasil, que se baseia nesse discurso da virtude, que se baseia num discurso anti-instituições, anti-ciência, e isso, de uma certa maneira, e antidemocrático também, tá? Porque anti-instituições e elites, todos, nada presta, partidos não prestam. Então, vocês vão ver que isso reverbera em vários espaços, e isso tem um papel importantíssimo na democracia, porque questiona as bases da democracia, questiona a divisão entre os poderes, questiona todo o princípio da democracia representativa, e é um discurso que as pessoas começam a repetir, porque elas nem lembram mais do que foi a ditadura. A ditadura nas pessoas hoje é uma coisa distante, assim, eu nem me lembro mais. Como assim ditadura? Eu nunca ouvi falar disso. Então, é uma questão que eu acho que tem a ver com essa questão da democracia. Eu acho que ela tem que ser atacada de duas maneiras. Uma é com letramento, né? A gente ir nas escolas, a gente explicar para as pessoas. Isso eu falei uma vez no Tribunal Regional, a gente falando de desinformação eleitoral, né? Os juízes preocupados lá, que na época já preocupados com a história da urna eletrônica. Cara, tem que levar a urna no colégio, tem que mostrar para as crianças como é que funciona. Tem que dizer, gente, a urna não tem Wi-Fi. Não dá para te conectar na Wi-Fi da urna, porque a urna foi feita antes de existir o Wi-Fi.
Então, eu acho que é muito importante essa questão do letramento, porque os jovens desconstroem essas histórias, né? Porque eles vão desconstruindo a mágica da tecnologia para as pessoas e as pessoas vão entendendo como é que funciona, porque é o filho, o sobrinho, o amigo explicou. E essa ação da proximidade ela é muito importante. Então, a gente forma replicadores. E replicadores do que é a democracia, do que significa a gente ter um espaço onde existem opiniões diversas que coexistem, onde a gente vai ter eleições, o que é uma eleição, né, e quais são as alternativas. E eu tenho a impressão, eu sou um filhote, né, da ditadura, eu nasci ali no meio quando estava realmente... E eu lembro muito das relações que a gente tinha na escola, de coisas que não se podiam falar, e isso que já era o final, né? Já era quase o início do período democrático no Brasil, mas tinha coisas que a gente não podia falar, tinha coisas que a gente não podia ver. Então eu lembro disso, porque para mim marcou, mas eu imagino que as pessoas mais novas, para elas é uma coisa muito distante, sabe? Ela, não, como assim? Não, mas isso não aconteceu. Claro, eu não estava lá para ver. Então eu acho que a gente não faz um bom trabalho nesse sentido de mostrar a história, de mostrar os efeitos. E esse silenciamento que tem sido imposto, ele tem esses custos, né? As pessoas deixam de acreditar. E é óbvio que isso tudo dentro de um universo de desinformação, onde as pessoas são alimentadas com ideias sobre globalismo, né? Sobre teorias que existiam na Deep Web há dezenas de anos, e agora parece que abriu a caixa de Pandora da Deep Web e as teorias da conspiração que estavam lá começam a chegar na superfície, né? Então, eu, na verdade, não respondi muito, mas é um pouco isso que eu acho. Acho que tem que fazer estratégias de letramento, acho que a gente tem que discutir isso nas escolas, nas universidades, e eu acho que a gente tem que mostrar que democracia não é uma questão de filiação política, não existe isso, se eu sou de direita, eu sou da democracia, ou se eu sou de esquerda, eu sou da democracia, se eu não sou, eu não defendo a democracia. Acho que a democracia precisa ser defendida sob todos os... É o nosso pacto, né? É o nosso pacto pelo Estado de Direito. Então, eu acho que é isso que precisa ficar claro. E hoje, do jeito que está sendo alinhado, que é a mesma história do Covid, tá? A democracia não presta. A democracia é o espaço da corrupção. E isso eu acho muito perigoso. A Natália se inscreveu. Natália, podes te manifestar. Tá bem. Raquel, tudo bem? Boa tarde. Bom, foi muito... parabéns pelo estudo que vocês estão desenvolvendo. Acho que foi muito importante para nós e também para toda a comunidade acadêmica que está assistindo, né? Perceber essas relações entre o que é divulgado, o que é comunicado, né? E todas as questões que estão por trás disso, né? Eu mesma, às vezes, me pego recebendo algumas informações e tem que ficar checando, porque eu não sei se aquilo ali é real ou não, né? A gente, se é verdadeiro ou não, né? A gente até identifica algumas coisas, mas não consegue pegar tudo, né? A gente também acaba, às vezes, tendo, sem querer, reproduzindo um pouco algumas inverdades. E foi muito interessante ver esse caminho, né? E os diferentes tipos de informação e como é que elas são construídas. O que eu queria, assim, colocar, né, e eu acho que eu vou um pouco na linha do que o Corey também tá falando, assim, a preocupação dele se esse cenário é só no Brasil ou se é mundial, é que, e aí também, e por que isso? Porque é uma coisa que me assusta um pouco, sabe, se não bastante, né. Como eu falei, eu acho que todas as polarizações, elas não podem ser bem-vindas, né, eu acho que a gente sempre tem que buscar dialogar, né? Mas quando elas são muito polarizadas, são assimétricas, como tu mesmo disse, não é nem polarizado, assimétrico, né? E aí sim, eu acho que é algo muito perigoso no sentido de poder nos tornar uma sociedade muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais cerceadora, né? Só que, e isso não é só no Brasil, isso está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Em vários locais com viés, com características diferentes. Eu acho que aqui foi um solo fértil para esse discurso. Eu acho que ele foi muito fértil aqui, muito, por várias carências que a gente tem históricas, né? Mas isso está acontecendo em vários locais. E aí eu fico pensando, né? Por que isso? Porque reação... Ao que se está reagindo, né? E aí, tu falaste agora na questão da liberdade, né? Então, a democracia, ela aparece como um perigo à liberdade, na verdade, né? O presidente, eu me lembro, o dia que o presidente tomou posse, ele disse assim, ó, acabou o politicamente correto.
Tá? Então, isso para mim foi marcante. Ele disse isso publicamente. Então, isso é muito marcante, porque o politicamente correto enquadrava as pessoas em algo que, por mais que fosse politicamente correto, ninguém gosta de ser enquadrado. Né? Ninguém gosta disso. Então, como é que a gente faz para pensar assim, essa reação a algo que efetivamente acontecia e que eu acho que era uma falta de liberdade que existia também de poder se expressar e poder dialogar fora, tá, do que muitas vezes vinha como não politicamente correto, né, porque vinha assim, eu acho que tem que compreender também como parte da sociedade e tentar superar isso por outros viés, né, e não de cima para baixo, inclusive nas famílias, né, em vários âmbitos. Como fazer isso, né, sem cair em discursos totalmente vazios como esses que a gente está vivendo? Em que falar a palavra política se tornou um problema, falar a palavra ética se tornou um problema, falar a palavra democracia se tornou um problema. Eu já tive alunos que questionaram que, por exemplo, que as ciências sociais tinham que sair do curso e que agora iam sair e que bom, porque não serviam para nada. E falam com a maior liberdade do mundo, legitimados por um discurso totalmente legitimado, sabe? Que esse acho que é um problema também, né? A legitimação que está havendo de discursos totalmente agressivos, sabe? Né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais também do nosso papel como professores, né? Como lidar com isso? Eu tenho alunos que defendem a pena de morte, por exemplo. Eu não posso não deixá-los falar sobre defender a pena de morte. Não posso, porque seria, entende, barrar a liberdade deles também expressarem isso, mas como fazer o contraponto sem ser, digamos assim, sem ser coercitiva, né? Acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer mais, sabe? E, enfim, estou te colocando dificuldades como professora também da área das ciências sociais, tá? Porque eu vivo muito essas dificuldades no meu dia a dia acadêmico, né? Obrigada. A Natália fez uma pergunta tricomplexa, não sei se eu sei responder. Deixa eu falar um pouquinho do que é a minha impressão, tá? Então, eu acho que junto com esse recrudescimento da extrema-direita, de discursos autoritários, que vem acontecendo em vários lugares no mundo, e isso é um fenômeno mundial, tá? Mesmo na Europa, nos Estados Unidos com o Trump, aqui no Brasil, em alguns lugares isso tem sido relativamente controlado, em outros não. Em alguns lugares, por exemplo, o próprio Brexit da Inglaterra foi amplamente suportado por discursos anti-imigração, anti-diferenças e etc. Né? Aquela velha história do no meu tempo é que era bom, que é um saudosismo de uma coisa que nunca existiu. Então, o que a gente tem, eu acho, em termos discursivos? A gente tem a construção de uma oposição que de uma certa forma vem da ideologia neoliberal, né, que é o indivíduo versus a sociedade, que é o coletivo. Então eu vou ensinar o padre a rezar a missa aqui, mas o que a gente entende como sociedade, que a nossa vida em sociedade no momento atual ela é permitida porque a gente tem um pacto social, né, onde a gente concorda em conceder poderes para o Estado, olha lá a Teoria Geral do Direito 1, meus professores devem estar muito orgulhosos, que eu até hoje lembro, onde a gente concede poderes, né, para o Estado, e a gente faz um pacto social, seja que pacto é esse, Robesiano, Lockeano, Rousseauiano, sei lá eu, que vai, porque eu abro mão de parte das minhas liberdades individuais para ceder para o Estado, né, vai permitir o coletivo. O problema é que me parece que junto com esse discurso da extrema-direita vem esse discurso do indivíduo. Né, o indivíduo, eu me incomodo com esse negócio de politicamente correto, portanto ele precisa acabar. Eu me incomodo com esse negócio de ficarem dando comida para os pobres, então tem que acabar. Eu, indivíduo, me incomodo. Não importa se o benefício é coletivo, vocês entendem? Então parece que agora a gente está no momento onde esse discurso do indivíduo ele está sendo extremamente fortalecido em detrimento do discurso do social. Parece que a sociedade existe para me servir, o indivíduo, e não eu, né? Faço parte de uma sociedade onde, se eu não agir, não há benefício coletivo. Todo mundo morre, infelizmente é isso. Se a gente não agir coletivamente, todos morremos, porque não vai ter quem faça todas as instâncias, né, que o nosso pacto social permite. Plantar comida, vender, comprar, sei lá eu. Bom, então, sob essa falsa égide da liberdade absoluta, que me parece que essas coisas vão se construindo. Porque me parece que há um pouco dessa coisa
da simplificação dos problemas mundiais, né, de tudo é tão complexo, esse negócio de aquecimento global, de problemas da democracia, porque a democracia é um regime problemático também, tem problemas, não é uma coisa perfeita. Mas as pessoas vão pensando sobre isso como se a culpa fosse de alguém tem que ser culpado. Eu estou infeliz, então há uma culpa coletiva aí que é que nada dá certo e as coisas precisam mudar para me agradar. Então eu vejo muito essa questão do indivíduo, as pessoas falam muito no eu, no o politicamente correto me incomoda, porque eu acho, porque eu. E não no social, não se pensa na questão da sociedade. E eu acho que é aí que vem exatamente a desconstrução das ciências sociais e humanas, né, que também não presta, né, porque afinal de contas, estudar a sociedade é uma coisa que não pode prestar. Então, vejam, eu vou desconstruindo tudo aquilo que tem um caráter coletivo, um caráter mais que enxerga as coisas de uma maneira diferente, vou atacando isso e há também uma simplificação no geral dos discursos, né? Vejam, por exemplo, que todos esses discursos de extrema-direita que a gente tem visto, eles simplificam problemas que são complexos. O desemprego, a culpa é dos imigrantes. Mas peraí, no Brasil a gente não tem uma super imigração e tem 15% de desemprego, como assim a culpa é dos imigrantes? Vocês entendem? Só que eu vou simplificando, sempre tem um outro que é o culpado. E assim vocês sabem que historicamente isso é justificativa de todas as guerras, né? O outro é o culpado, o diferente é o culpado. A pessoa que é aspas, né, normal, sou a pessoa virtuosa, o homem de bem, aquele que sabe o que está acontecendo e que quer salvar, né, a sociedade de todos os seus malefícios. Vocês vão ver junto com esse discurso de extrema-direita também anda um discurso conservador muito radical, que não também tem discurso religioso, mas não é só religioso ou de todas as religiões, tá? Mas isso também vai se alinhando com uma ideia muito conservadora de um saudosismo que não existe, de um passado que nunca existiu. Eu acho super engraçado quando as pessoas falam na ditadura não tinha crime. Como não tinha crime? Como não tinha crime? Minha avó conta quantas vezes entraram na casa dela, todos os problemas que ela teve lá, um assalto com isso, que tinha crime. Talvez a gente não tivesse uma super imprensa que todos os conteúdos eram vistos, né? Mas vocês entendem? É uma simplificação das coisas, tudo é simplório, tudo é simplificado. As pessoas não entendem que as questões são mais complexas. Aquecimento global é uma questão super complexa. Então é mais fácil eu dizer que não existe, que tudo é mentira. Então vejam, eu vou substituindo discussões, debates por coisas simplórias, né? E as pessoas vão seguindo, porque é justamente esse discurso, né, contra as elites, contra estudo, contra tudo, né? Vocês não viram agora que as universidades só podem ser para poucos eleitos? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou reconstruindo discursos excludentes, né? A ideia é um pouco por aí. E eu acho, então, que o nosso papel... Eu não sei qual é o nosso papel. Eu acho que a gente tem que proporcionar essa discussão e tentar aproximar as pessoas para desradicalizar as ideias, assim, porque a gente não precisa concordar em tudo, mas a gente precisa concordar que a democracia e o Estado de Direito, os direitos e garantias individuais, aquilo que está escrito na Constituição Federal, são de todas as pessoas. E a gente tem que trabalhar porque esses são os valores que a sociedade brasileira escolheu lá em 88 como os valores básicos. Né? E eu acho que a partir do momento que a gente começa a criar a sociedade que é mais e mais excludente, a quem ela beneficia? Ela não beneficia, né, todos, ela beneficia cada vez menos gente. Então, são todos esses dilemas éticos que eu acho que precisam ser trazidos, discutidos e debatidos. Só que tem também a história do paradoxo da tolerância, né? Que é o tolerar os intoleráveis. Eu acho que tem coisas que não podem ser toleradas, né? E não estou falando aqui de liberdade de expressão, mas, gente, isso é uma coisa que é básica. Liberdade de expressão não é um direito absoluto. Senão, não existiria crime de calúnia, injúria e difamação. Ela vai até o momento que começa o direito do ato, não é um direito inalienável. Por conta da liberdade de expressão, eu posso dizer o que eu quiser. Não é isso. Então, esse é um desconhecimento jurídico profundo, né? Tá, já falei demais, deixa eu ver. Não sei se respondi, mas... Eu acho que essa outra pergunta eu também já meio que comentei, né, Javier? Sim, é do Coriolano. Depois tem um comentário da Natália ali também, de novo. O discurso do indivíduo keynesiano é muito interessante. A ideia não liberal do indivíduo é que é complicada. Dá as costas para o coletivo, invertendo valores. Tanto que os cidadãos de bem são liberais na economia, mas totalmente retrógrados e conservadores nos costumes.
Isso, perfeito. Eu acho que, como eu disse, existem as discordâncias que estão no campo democrático, mas existem as discordâncias que não estão no campo democrático. Tipo, eu, indivíduo, importo sobre todas as coisas. Isso é o fim da sociedade. Mas, enfim, é para a gente pensar nessas questões éticas mesmo, do que implica posições, de quais são os efeitos, de que tipo de sociedade a gente quer, né? E que sociedade é essa que eu estou defendendo quando eu defendo essas posições. Então, eu acho que esse é o tipo do debate que a gente tem que trazer, né? Perfeito. Muitas vezes eu fico matutando, fico pensando se pensar no coletivo, pensar no social, me torna alguém que está fora do percurso normal do país, né? Porque muitas vezes a gente pensa em campanhas comunitárias, em campanhas sociais, numa educação para todos, uma saúde para todos, e justamente nesse viés do individualismo, ou até mesmo da desconstrução desse socialismo, faz com que a gente questione, mas afinal de contas, quem é o errado aqui? Né? Pensar no outro é o errado, como se nós fôssemos enfim, né, os do mal, porque afinal de contas nós não seguimos os mesmos ideais dos que são de bem, né, ou algo do tipo, e faz com que a gente se questione para onde vamos, né, o que vai acontecer daqui a um tempo, se realmente é uma ruptura no país, até pensando numa situação um pouco mais negativa ou caótica, numa guerra civil, mas para onde estamos indo, sabe? Até nesse sentido a gente começa a se questionar. Eu entendo esses questionamentos, eu acho que eles são bastante pertinentes, eu também não tenho uma resposta para isso. Eu acho que tudo são questões de valores, o que a gente precisa, talvez, debater com as pessoas é um pouco disso, sabe? De qual é a sociedade que nós queremos e dos discursos que não vão beneficiar essa sociedade, porque as pessoas muitas vezes não se dão conta da oposição que são certas coisas que são repetidas e certas práticas que se quer ver. Então, se tenta culpar coisas que não têm relação, a gente tenta juntar coisas que não têm relação. E eu acho que para a sociedade existir como sociedade, a gente precisa ter um pacto de cooperação coletiva, né? Não existe sociedade sem pacto de cooperação. Se é cada um por si, Deus por todos, não tem Estado. Né? A gente volta, talvez, para aquele estado do homem selvagem, né? E quem sobrevive nesse espaço, né? Então, talvez são questões profundas, talvez, para se questionar. Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, só que cuida que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer esse raciocínio e pensar além, né? Aí, às vezes, elas se irritam, que a ideia, a conclusão lógica, aquela que não era aquela que elas queriam. Então, elas já imediatamente se opõem a esse tipo de pensamento. Eu acho bem difícil. Mas isso é justamente por conta da extremização, né? Quando as pessoas se afastam do caminho do meio, né? E eu não estou falando aqui em termos de terceira via política, nada disso, mas é o caminho do diálogo mesmo. Se a gente se afasta, né, desse espaço, o diálogo se torna impossível, porque a gente vai desacreditando tudo que o outro diz em princípio porque é o outro. Então eu acho tenso. Muito bom. Mais alguma pergunta, algum questionamento por parte dos colegas? Acho que não havendo manifestações, Raquel, só me cabe então agradecer, né, em nome do Centro de Integração do Mercosul, pela fala, pela ótima aula inaugural, nessa aula magna que nós tivemos. Para nós é um prazer que esteja junto conosco, e as portas do Mercosul estão sempre abertas para que possas dialogar e trazer os estudos que realizam dentro desse grupo de pesquisas. Muito obrigado de coração, te agradecemos pela receptividade e pelo conteúdo que trazes para toda a comunidade do Centro de Integração do Mercosul. Bom, obrigada, gente. Obrigada pela recepção. Foi ótimo estar aqui conversando com vocês e espero que a gente continue o nosso diálogo. Obrigada. Obrigado aos colegas, obrigado a todos. E em breve estará no canal do Centro de Integração do Mercosul para que os nossos alunos também possam assistir a esta fala. Uma pena, né, que nós tivemos problemas técnicos iniciais, mas, enfim, de qualquer maneira, vamos tentar
colocá-lo para que todos possam assisti-lo. Obrigado mais uma vez, Raquel, a todos os colegas. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.